quero saber mais dessa dieta, vou começar a implantar. O que diz da dieta cetogênica? Como é que eu inicio uma dieta cetogênica? Quais os alimentos que eu posso consumir? A gente falou até de gordura, tô fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas não são todas as gorduras que são benéficas, mesmo as saturadas. Depois a gente vai fazer um adendo sobre isso. Mas por onde eu começo? Primeiro, eu acho que a gente tem que reduzir os vilões. Então, se você come muito carboidrato, primeiro passo, reduzir carboidratos. Quanto mais processados e ultraprocessados, pior. Então, você está em um shopping, aí você vai comer um donut, vai comer um pretzel, vai comer um sundae, mas não é um sundae pequeno, é um sundae gigante, e já comeu o pão de queijo, já comeu O macarrão. pão de batata, o macarrão. Então, assim, quando você vê no final do dia, você praticamente só comeu carboidrato. Faz o Opa, exercício agora, né? Pega seu dia de ontem e assim, o que você comeu hoje de manhã? tenta categorizar, né? Vamos falar aqui em proteínas, são carnes, ovos, né? Alguns laticínios, né? Tudo que é farinha é carboidrato, tudo que é doce é carboidrato. Faz aí uma análise rapidinho para ver quanto de carboidrato você tem ingerido. E assim, infelizmente, não é comum estar ingerindo muito carboidrato, porque a oferta hoje de alimento, né, José, Muito grande. é riquíssima em Você carboidrato. compra em qualquer lugar. Tudo que prevê a cetogênica, em certo ponto, não está muito pronto. Você vai ter que preparar algo, né? Tem um processo, a não ser nozes, castanhas que estão prontinhas ali para o consumo. Mas uma salada, às vezes, você precisa preparar, né? Uma proteína você precisa preparar, os ovos você precisa preparar, O óleo né? de coco, né? Você precisa comprar. Então, essa nossa correria também, ela traz para a gente a praticidade de comer o que está pronto. Então, a gente precisa, talvez, olhar para isso em relação a benefícios, né, e malefícios. Mas esse convite é para você olhar. Eu estou aqui olhando para o meu dia de ontem. Excepcionalmente, eu comi um pratão de salada. Mas, geralmente, o que eu como, né? Eu como um macarrão, eu como arroz e feijão. Às vezes, até com batata frita e uma proteína. As saladas, ela é o coadjuvante, enquanto ela deveria ali ser o principal ali do ato, primeiro né? prato. Mas é justamente o contrário. Aí chega à noite, o que a gente come? A gente pede uma pizza, ou a gente pede uma esfirra. Se não tem tempo, faz um macarrãozinho rapidinho. Então a gente tem essa base de alimentação no carboidrato, né? Sim. E é isso que a gente precisa mudar. Então a gente precisa, primeira coisa, é tirar os excessos. Olhar para os pratos que a gente come, para nossas escolhas e falar assim, pera um pouquinho, tá demais. Vamos reduzir. Começar a olhar para as gorduras saudáveis, começar a olhar para as proteínas, né, pessoal? Lembrando que conforme a idade vai passando, as pessoas vão perdendo massa muscular, tá? Então, se você está com entre 30 a 40 anos, comece a olhar para isso. A perda de massa muscular, ela é real, tá? Carboidrato não vai adiantar nada, tá? Carboidrato não gera músculo. Carboidrato não gera reserva muscular. Então, olhe para as proteínas, não só as proteínas animais, como as proteínas vegetais, os grãos, né? Passe por uma avaliação nutricional. Pode ser que você já esteja perdendo massa muscular. A gente sabe hoje, a associação, que a perda de massa muscular, inclusive com a questão da memória, está muito ligado, tá? Então, assim, tudo está interligado, tá? Hoje nós temos que o músculo é um órgão endócrino. Os músculos são os maiores órgãos endócrinos do corpo. O músculo, ele já tem um estoque de glicose, de glicogênio. A partir do momento que ele usa aquilo, ele precisa usar outro combustível, entendeu? O fígado não vai ficar o tempo todo ofertando glicogênio para o músculo. Como que você vai fazer uma corrida, correr um pouquinho mais na rua, procurar fazer aquela dinamização diante de uma atividade, subir um lance de escadas, se você já não tem mais reserva de energia? Aí começa a sentir o cansaço, a dor muscular, começa a sentir o desânimo. Mas se você for fazer uma retrospectiva, como é que você vem se alimentando? Você está se nutrindo ou você está se saciando? Exatamente. Então, E aí, partindo disso, José, quais são as prioridades da dieta cetogênica? Quais alimentos que eu vou estar me nutrindo, né? Que eu preciso de menos quantidade para alcançar maior excelência e para que eu possa alcançar qualidade de nutrição. Então, a dieta cetogênica ela é composta. Vai variar um pouco a proporção, mas em média, se a gente não quiser ser muito radical,
70% da dieta é gorduras. 20%, de 20 a 25% de proteínas e de 5 a 10% de carboidratos. Essa proporção de carboidratos, quanto mais ela for reduzida, melhor, mais funciona. As gorduras são as gorduras saudáveis que a gente já comentou. Então, todas as carnes são gorduras e proteínas. Aí a gente vai ter que... Alguns alimentos são proteínas e gorduras ao mesmo tempo, né? Mas assim, as carnes são proteínas, o ovo são proteínas e tem gordura. As gorduras a gente tem o abacate, o coco, a gente tem todas as oleaginosas, a gente tem a manteiga, né? A gente tem também aquelas gorduras, como a semente da linhaça, que é uma oleaginosa, ela tem ômega 3. Eu posso fritar, eu posso fazer fritura com essas gorduras, aí começa uma outra questão. A única gordura, as únicas duas gorduras que a gente pode usar na fritura, sabendo que a fritura envelhece, a fritura não é saudável, é o óleo de coco e a banha de porco. Nós podemos fritar com azeite? Não, porque o azeite em altas temperaturas ele vira um veneno. Nós podemos fritar com óleo de linhaça? Não. Nós podemos usar o óleo de macadâmia num café, num mix de frutas vermelhas, numa salada? Sim, todos esses óleos são muito saudáveis. Então, óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de chia. Mas a fritura com eles não funciona. Não é essa a base da cetogênica. Então, a gente falou das proteínas, que existem alimentos que são proteicos e gordurosos ao mesmo tempo. Essas gorduras saudáveis. E os carboidratos, aqueles que têm menor índice glicêmico. Podemos usar frutas, de preferência poucas frutas. Mas aquelas frutas que têm o menor índice glicêmico possível. Então, as frutas vermelhas se encaixam muito bem, né? O abacate, que a gente já tem como uma gordura, ele praticamente não tem carboidrato, né? E as frutas azedas, então aquela uva azeda, né? Por exemplo, uma pera com casca. E são pequenas quantidades, porque a gente vai falar que dentro dessa dieta, tudo que a gente come em prato. A gente divide o prato em setores. Não tem beliscos. A gente vai comer, vai se nutrir e vai esperar o corpo nos avisar quando há uma fome verdadeira. Então, aí nós temos o outro ganho da cetogênica, que é o jejum intermitente. Então, nós conseguimos, através da cetogênica, restabelecer o que é fome verdadeira e o que é impulso. Então, conseguimos fazer jejum intermitentes de 4, 8, 10 até 12 horas. Lógico que ninguém vai começar a fazer um jejum intermitente de 12 horas, sendo que nunca fez. Mas você vai começar a perceber que após 15 dias dessa dieta, você parece que você sempre esteve nela. E os períodos de jejum intermitente são naturais, porque você não vai ter fome toda hora. Mudou o combustível te dá energia, te nutre. E outra coisa, quando você come gordura, a própria gordura faz queimar mais gordura. Olha a inteligência do corpo. Como o corpo sabe trabalhar bem com gorduras saudáveis. Então, você come gordura, aquilo gera caloria, aquela caloria é usada para queimar mais gordura, que gera caloria e vai nutrindo as células. Tá? A gente vai ter o retorno da sensação correta do que é fome e do que não é fome, o jejum, a possibilidade de jejum intermitente, fora os outros ganhos que a gente vai falar também, são vários. Você falando sobre fome verdadeira, né, fome de impulso, é sempre bom também, né, se você sentir a necessidade de procurar um apoio psicológico, não exatamente para fazer a dieta, mas para trabalhar a questão de que talvez a gente coma para tampar um buraco emocional, né, José? Existe muito essa condição de que a alimentação, ela não está no papel que ela deveria. Então, assim, eu não como porque estou com fome. Eu como porque eu sinto um vazio interno e através desse preenchimento de alimentos, eu pareço estar mais, né, inteiro. Lembrando que o cérebro trabalha com um sistema de compensação. Exatamente. Então, também é muito válido, né, se você tiver essa sensação de que a comida, ela substitui um papel aí, né, de preenchimento emocional, afetivo, né? Buscar ajuda nesse sentido, porque é claro que a dieta cetogênica ela vai te trazer mecanismos para você atuar sobre essa questão fome verdadeira, fome de impulso, mas às vezes também é preciso buscar ajuda de um profissional. E, inclusive, para a própria dieta cetogênica, é importante que você tenha acompanhamento de um nutricionista ou de um médico que prescreva a dieta, porque existem muitas dúvidas, né, José? Por exemplo, comecei a praticar
o que eu posso sentir agradável e não agradável, né? Você falou que uma das sensações é de retorno dessa fome verdadeira, acho que esse sintoma é muito positivo, mas podem vir também sintomas não tão positivos, né? A gente leu vários artigos, né, mais recentes e, como tudo no mundo, há polaridade. Então, uns acham que ela é perfeita, outros acham que ela não presta nada, né? Mas o que a gente vê dentro da dieta é que há um equilíbrio de neurotransmissores. Então nós temos dois neurotransmissores muito importantes, que é o GABA e o glutamato. Uhum. Tá? Quando você tem esses dois neurotransmissores totalmente desequilibrados, há os transtornos de humor. Sim. Então, a irritabilidade, a irritabilidade, tendência à depressão. Quando você consegue reerguer os níveis do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, né? Que é um neurotransmissor que no cérebro ele dá uma freada nas emoções. Ele freia. Então a pessoa está correndo 200 por hora, o GABA é o freio. E o glutamato é o acelerador. Quando você come carboidratos, ou só carboidratos, é só glutamato, gente. Só acelerador. Nada do GABA. Então as suas emoções vão pro pico que nem da dopamina. Pico o tempo todo. É ansiedade, é transtorno do pânico. Quando você faz essa dieta, o GABA ele é aumentado e o glutamato é diminuído. Com esse equilíbrio, você fica estável emocionalmente. Então você consegue se manter na dieta, consegue, através da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, né, o entendimento que aquilo é bom para você, que vai te levar a um hábito saudável, a uma longevidade, né, a todos os benefícios que a gente tem dentro de uma dieta que é muito antiga e é muito bem fundamentada. Então, há esse equilíbrio, inclusive, dos neurotransmissores. Outra coisa que a gente já disse uma vez é que essa dieta ela gera no cérebro uma substância importantíssima hoje quando se fala de Alzheimer, que é o BDNF, tá? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Quanto mais essa substância for produzida e a cetogênica produz, você tem crescimento das células nervosas, regeneração dessas células nervosas muito mais rapidamente, ampliação da tua memória, você fica com claridade mental, você fica com menos cansaço, né, para as atividades, porque você entra num mecanismo de equilíbrio e de estímulo, mas não é um estímulo desorganizado, é alguma coisa harmoniosa. Quanto mais esse neurotransmissor for produzido, mais você vai conseguir se equilibrar e até algumas pessoas falam aumento da capacidade de estudo, aumento da memória, melhora das conexões entre o cérebro, né, e o sistema nervoso periférico, que é o corpo, né? Então, assim, tudo que se faz hoje é para aumentar essa substância. E você vê, uma dieta consegue fazer isso.